Olá, amigos e amigas. Estamos começando mais um podcast, né? Um programa que é feito especialmente para você, mulher. Onde iremos trazer vários temas do seu interesse. E hoje estamos aqui com duas convidadas especiais. A nossa querida Rayane, que é coordenadora da Coordenação de Direitos Humanos aqui da Secretaria da Mulher de Messias, e a nossa querida advogada competentíssima e também coordenadora dos Recursos Humanos da Prefeitura de Messias, Marília Reis. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, secretária. Obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, né? Então, assim, já é um prazer trabalhar diariamente com a senhora e fazer parte desse podcast. Isso é incrível, tenho certeza. Coisa boa, né? Então, as expectativas aqui, muitas. E o tema que nós vamos falar aqui, aproveitando a coordenadora de Direitos Humanos, você, Marília, advogada, nós estamos na Semana da Consciência Negra, que eu acho assim bem, né, um tema que já gera um pouco também de discriminação, uma semana da consciência negra. E a gente vai falar aqui sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre as dificuldades que a pessoa negra enfrenta, principalmente quando é mulher. Mas antes da gente começar o tema, né, vamos se apresentar um pouquinho, quero conhecer vocês e quero que também o nosso público tenha esse conhecimento e nada melhor que vocês para falar. Então, quem é Marília Reis? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à Secretaria da Mulher, em nome da secretária Ana Paula, o prefeito Marco Silva, e por esse espaço, né, que a Prefeitura Municipal de Messias está dando para as mulheres e também para os homens, para dar voz e espaço para aquelas que estão no dia a dia lutando pelas famílias, buscando espaço, que apesar de ser difícil, as mulheres estão lutando no dia a dia para isso. Vou me apresentar agora, sou Marília Reis, sou advogada, coordenadora de Recursos Humanos da Prefeitura de Messias. Venho de uma trajetória de lutas e tentando vencer o preconceito e consegui, graças ao apoio da minha mãe e de outras mulheres que me deram muito apoio, e atualmente eu consegui conquistar os meus objetivos. Então, e você, Rayane Silva? Quem é Rayane? Eu acho que é uma das perguntas mais difíceis que eu já escutei na minha vida. Me descrever quem eu sou. Vamos dizer que eu sou uma mulher que cresceu, que se tornou mulher antes do tempo. Aos meus 17 anos fui mãe, acabei perdendo meu filho, faz 13 anos que eu não tenho ele mais. De lá pra cá eu criei uma trajetória de luta diária, não só pela perca, mas também por toda a questão financeira, que eu nunca fui de querer depender das pessoas. Eu sempre quis depender de mim. Não que minha família não me desse assistência financeira, mas eu sempre quis estudar, procurar algo pra mim no futuro. E hoje estar aqui, trabalhando na Secretaria da Mulher como coordenadora de Direitos Humanos, pra mim é uma grande vitória. E eu sou muito grata, principalmente à senhora, pela oportunidade. Eu que agradeço, é mérito seu, viu, Rayane? Você é uma profissional incrível, competente, dedicada, assim como a Marília, que a gente tem esse contato, né, na prefeitura, sempre que pede, muito prestativo. Eu acho que isso faz a diferença, né? Quando você faz um trabalho com dedicação, com amor, com competência, porque muitas vezes as pessoas olham o rostinho bonito de vocês, mas não vê que por trás existe uma mulher forte, resiliente, né, competente, dedicada. E é isso que a gente tem que provar para a sociedade, que atrás de cada rostinho bonito tem uma mulher que faz a diferença. E por isso que vocês estão aqui, né? Então, muito obrigada mais uma vez. E o tema, né, que a gente vai falar, vai discutir aqui, né, em plena Semana da Consciência Negra, que é o tema do racismo. Né? Então, aí vem a pergunta que muita gente pode só ouvir a palavra. Mas o que é racismo? Vou começar pela Rayane, que é a coordenadora de Direitos Humanos aqui. O que é racismo, Rayane? Essa palavra assim que é tão forte. É uma palavra forte, como a senhora mesmo falou, né? Que as pessoas usam muito, a raça humana, ela usa muito para limitar as outras pessoas, vamos dizer assim. Ela é negra, ela é mulher, ela é negra, então, no ambiente, numa empresa de trabalho, na maioria das vezes, as mulheres negras, principalmente as mulheres negras, ela tem uma base salarial menor que a dos homens negros, dos homens brancos, das mulheres negras. É a questão do preconceito com a etnia, né, da raça, da cor.
da discriminação, de tudo isso. E que principalmente, como a gente trabalha na Secretaria da Mulher, a gente vê muito isso, que a discriminação pelas mulheres negras são maiores do que pelos homens. E aí, Marília, o racismo, o que é o racismo para você? O racismo, ele vem desse padrão europeu que foi imposto no Brasil, né, na época da colonização, e que perdurou, né, com a segregação, com o tratamento que era tido os escravos, e isso foi passando ao longo do tempo, infelizmente ainda perdura até hoje, tanto nas famílias quanto nas instituições, e é algo muito triste de se ver. Eu já passei por situações de racismo e a gente às vezes acaba aceitando, só que isso não pode ser aceito. Nós como mulheres pretas, temos que apoiar outras mulheres para que esse racismo, seja ele estrutural, seja ele no ambiente familiar, em qualquer tipo de ambiente, para que ele seja combatido. Isso, aí seria a pergunta que eu vou fazer agora, né? Como, não, você já entrou falando mesmo, é esse assunto. Como combater esse racismo? Porque por mais que se tenham campanhas, que se fale que é crime, né? Você como advogada sabe muito bem disso, né? Que racismo no Brasil é crime, que as pessoas podem sim ser penalizadas pela discriminação, pela forma que trata o outro, ainda persiste. Então, como combater o racismo? Na minha opinião, a maior forma de combate é a educação. É isso que a gente está fazendo aqui. A nível local, a nível regional e a nível nacional e até fora do país, né? A nível global. Combater o racismo começa nos estudos, no conhecimento. É passar para mulheres e homens que isso precisa ser combatido. Que todos nós somos iguais. Que todos nós somos iguais e precisamos de vez e de espaço. Quando eu fazia faculdade, na minha turma só tinham 2 pessoas pretas. Então, era muito difícil, a gente se sentia totalmente diferente, né, do padrão. 2 pessoas pretas e pobres, vindas de ProUni, que entramos quando a faculdade já tinha iniciado suas aulas, porque o ProUni demorou a chamar. Então, assim, quanto mais apoio a essas pessoas, a gente conseguiu continuar. Só que diante de diversas dificuldades. Não é fácil, teve gente que desistiu, né? Exato. Então a gente precisa aí vem a importância apoiar, de conscientizar. Exato. E aí, Rayane, a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos tem ações eficazes para o combate ao racismo, né? Então aí vem também a pergunta para você. Como tem sido feito esse trabalho para combater o racismo? A gente trabalha muito na questão de palestras, de workshop também, de incentivar as pessoas de entender que o racismo, a cor não define uma pessoa, principalmente. Você não pode definir uma pessoa pela cor. Não é porque eu sou preta que eu vou ser discriminada, né, preta, pobre, favelada, né, como se usa muito, eu vou ser discriminada pela minha trajetória. Não, a gente tem que trabalhar isso, como a Marília falou, começando dentro de casa também. Eu acho que dentro de casa é a primeira escola, né? É o ponto-chave onde as famílias precisam passar para os seus filhos, isso, como você acabou de falar, que a sua cor não vai lhe definir. Né? Precisamos nos amar, e muitos até tem tanto preconceito, eu vou citar até aqui né, que era o Michael Jackson, famosíssimo, mas queria ficar branco. Quantas cirurgias ele fez, não posso até estar errada aqui julgando, mas pelo que a gente viu, ele queria mudar de cor porque ele sofreu vários preconceitos. Tem pessoas que até por ser preta, tem preconceito pela sua própria cor, como foi o caso do Michael Jackson, e vai procurar meios para tentar tirar aquela cor. E não é assim que a gente tem que ver a vida. Né? Aceitar os amarelos, os brancos, os pretos, os pardos, né? Isso. E assim, no Brasil, né, a mulher, ela já é discriminada como um todo. E sendo mulher e negra, eu acredito que a discriminação deve ser bem maior. Então, vocês duas aqui, né, mulheres negras, lindas, aí eu pergunto, sofreram algum tipo de discriminação? Começar pela Marília. Sim, já sofri, tanto na infância, quanto na época da faculdade. E hoje, atualmente, eu já sofri preconceito também. Só que hoje, com a questão do conhecimento e das políticas públicas que oportunizam áreas de destaque para mulheres negras, com tudo isso, hoje eu consigo passar para aquela pessoa que aquilo é errado. Mas na infância eu já sofri
por falarem que outras meninas eram mais bonitas que eu, pela minha cor, pela minha aparência, ver a beleza, outro tipo de beleza. Teve uma fala que às vezes a gente conversando outro dia, você disse que também se sentiu discriminada pela mãe de um namorado seu. Isso, Que ela falava, como era, Maria, que você não tinha... Foi na época, eu estudava no IFAO, aí estava me preparando para fazer o Enem. Aí eu disse que pensava em fazer direito para ser advogada. Aí ela disse, mas você não tem cara de advogada. Aí, naquela época, eu não vi a proporção daquela fala, mas aquilo me impactou. Totalmente pejorativa, né? Isso. E me fez até pensar se de fato eu poderia chegar naquele lugar. Então, assim, e vindo de uma mulher, né? O que é mais chocante, Isso que né? a gente fala, muitas vezes são as próprias mulheres, né, que discriminam as outras. E a gente precisa motivar, incentivar. E que bom que você não desistiu. Foi lá e mostrou. Mas isso foi fruto de outra mulher, a minha mãe. Uma mulher que criou 2 filhas separadas, uma mulher negra, uma mulher que veio de uma família com 10 filhos. E a mãe dela morreu muito cedo. E ela sempre, desde pequena, ela dizia a gente... com o estudo e com o trabalho, muito sacrifício, vocês vão conseguir chegar onde eu não pude chegar. Então, sua mãe é uma mulher forte. Foi ela que me deu o apoio, mesmo diante de tantas adversidades. Quanto é importante, né? Quando a gente tem o apoio de outras, né? E você, Rayane, já sofreu alguma discriminação por ser mulher e negra? Já desde a infância, principalmente na infância, na escola, né? Meu cabelo ele era bem cacheado mesmo. Aí imagine, uma criança, 10 anos na escola com um monte de outras crianças. Naquela época não tinha aqueles cremes que tem hoje, né? Não tinha. Imagina você acordar 8 horas da manhã, tomava um banho, molhava o cabelo, chegava na escola, meia hora já estava armado, com aquele cabelo bem black, bem... E hoje tá em moda, né? O black, né? As negras estão assumindo o seu cabelo, a sua forma, estão saindo do padrão. Mas naquela época, a gente... trauma. Era trauma, porque colocavam vários apelidos. Aí veio a adolescência. Na adolescência aconteceu um caso parecido comigo, onde o meu namorado teve que terminar comigo pela família dele não me aceitar por eu ser negra. E eu já nasci na área da casa e eu escutar ele falar, você vai terminar com essa negra porque ela não é pra você. E assim, na escola, porque hoje a gente fala muito em bullying, mas na época não tinha essa história não, de bullying não. Era apelido mesmo, era pesado. Pichain, não sei o que. Essas formas que até hoje, infelizmente, ainda existem. Só que hoje tem leis mais severas, que vai punir através do bullying, do racismo, né, do preconceito, né, o xingamento, o comparativo com o macaco, né? Eu vejo muitos jogadores de futebol, quando estão em estádios, né, norte-americanos, que quando eles são xingados é crime também. Isso. Né? Inclusive, legalmente hoje foi reconhecido, né, o caráter imprescritível do racismo. Justamente para que as pessoas não sofram isso e não possam denunciar por causa do decurso do tempo. Então é muito importante, principalmente essa evolução legislativa, porque é o que garante que pessoas não continuem sofrendo com o racismo. E assim, durante muito tempo, né, as personalidades negras, elas não tinham esse destaque. Hoje a gente precisa ocupar mais espaços, né? Como a gente já falou aqui, 55,5% da população brasileira é considerada negra ou parda. Nós somos maioria, né? Mas somos minoria para ocupar cargos, para ter destaques em empresas. Vamos lá, Alagoas, 102 municípios. Quantos prefeitos pretos ou prefeitas nós temos? Acho que é a base de uns 2, 3. Pouquíssimo. 2 vereadores, vamos falar aqui de Messias, né? Só temos um na Câmara, né? Um vereador negro. Então somos minoria, né? Apesar de ser maioria, somos minoria na nos nossa cargos cor. assim E assim, anteriormente, né, para quem não acompanha a história, né, os negros eles só faziam papel na teledramaturgia de empregados ou escravos, né? E demorou muito para poder um negro também ser protagonista, que foi o Lázaro Ramos. E depois, como mulher, a Thaís Araújo, né? Então, assim, hoje nós temos poucos negros em destaques, não só na teledramaturgia, mas também com músicas,
Na política, a gente teve um mundialmente conhecido, que foi o Barack Obama, né? Que todo mundo fala, porque foi presidente dos Estados Unidos, um país também que tem muito preconceito. Mas ele conseguiu. Mas isso é uma exceção, e nós não podemos ser exceção, né? A gente inclusive, precisa. mulheres negras que chegaram à presidência, a gente não tem nenhuma. Nenhuma. Né? Aliás, nós só tivemos uma mulher que chegou à presidência. Assim mesmo sofreu o impeachment. Né? Aí é lamentável, né? Porque as mulheres já mostraram ao longo do tempo que que é possível, que elas superam qualquer tipo de barreira. Inclusive, elas têm até uma missão ainda maior, porque elas têm que dividir a vida profissional com a vida familiar. Pois é a mulher que assume a criação dos filhos, em sua maioria. O homem, quando começa a trabalhar, ele não faz mais nada em casa. Isso. Né? E a mulher, mesmo do trabalhar, quando volta para casa, ela ainda tem que fazer comida, cuidar das crianças. A folga não é folga. Não é folga, exatamente. Aí a gente tem que superar tudo isso. Além de outras situações que nós passamos ao longo do mês, né? Que é alterações hormonais, aí tem o ciclo menstrual. Tem diversos problemas. Tem a menopausa, que agora eu já estou na menopausa e é terrível. A gente vai trazer um podcast sobre a menopausa, minha gente. É sério. Inclusive, tem até um vídeo no Instagram que mostra um homem e uma mulher numa esteira. Aí, ele correndo lá, ao longo do mês, ele consegue correr do mesmo jeito, a mesma velocidade. Já a mulher, ela vai reduzindo, porque ela passa por diversas alterações no corpo ao longo do mês. E não essa esteira na verdade, a vida, né? Podemos levar para a vida, porque na vida profissional também, a mulher quando engravida são 9 meses, passando por diversas alterações no corpo. Quando ela tem um bebê, ela amamenta e passa mais por volta de 6 meses para tentar retornar ao mercado de trabalho. Então, é necessário ainda mais políticas públicas e alterações legislativas e novas leis para oportunizar que a mulher chegue a esses lugares de destaque. Hoje a gente tem as cotas, né, para vereadores, cotas partidárias, né? De gênero, mas precisa de gênero, exato. Mas precisa muito mais, precisamos de mais. Exatamente, importante também essas colocações aí, né? Porque são as cotas que vêm dando espaço para a mulher, tanto nas faculdades quanto na política, enfim, mulheres e negras principalmente. E aí eu pergunto, né, para vocês aqui, vou começar pela Rayane. Uma mulher negra que seja sinônimo de resiliência para você? Dandara. Por que Dandara? Ela foi uma mulher que como é que eu posso explicar? Ela quebrou toda aquela estatística, né? Dizer, eu sou mulher, eu tenho que ficar aqui sentadinha esperando meu marido lutar para libertar todos os negros. Eu não vou ficar aqui sentada. Foi pra luta, Foi né? pra luta. Naquela época. Ela foi uma das mulheres que, assim, por ser negra, ser do quilombo principalmente, ela foi à luta. E quando ela chegou a ser presa, ela não aceitou voltar a ser escrava e tirou a própria vida. Então, pra mim, assim, foi um grande exemplo de mulher. Nossa, que forte, né? Eu acho que muita gente não conhecia a história de Dandara, é uma história muito bonita. Lá do Quilombo dos Palmares, junto com Zumbi, lutando pela liberdade. E sem contar que é o maior quilombo do Brasil, né? Que está aqui em Alagoas, em União dos Palmares, bem pertinho da gente. É a nossa história, né, minha gente? A gente tem sempre que relembrar essa história. E valorizar bastante. Parabéns. E esse é mais um exemplo, porque quando se fala na luta negra, todo mundo fala do Zumbi dos Palmares. Mas esquece a Dandara, que teve um papel fundamental nessa luta, né? E ela foi muito além, porque na época dela era além do patriarcado, a mulher negra ela era tida como objeto. E ela conseguiu promover todas essas lutas e ajudar. Só que ela não é vista. Ela não é lembrada. Mas hoje ela teve visibilidade aqui. Dandara, principalmente nesse mês de novembro, né? Pois é. E para você, uma mulher negra que seja sinônimo de resiliência? Eu poderia falar diversos nomes, mas eu vou falar o da minha mãe, Dona Vera. Pois ela passou por muitas lutas. E para mim é o maior exemplo de mulher negra que se superou. Não desistiu, né? E incentivou outras. Até hoje ela incentiva.
Trazer ela aqui no podcast. É uma mulher pra incrível, Ela passou Gente. por diversas coisas e até hoje as meninas de rua, ela vão estudar, aí às vezes pega livros nossos para dar às crianças, para poder já começar a estudar. Ela Legal incentiva que ela tem demais. essa incentivação, né? É. E aí eu vou fazer agora um bate-bola com vocês, pra gente descontrair bastante. A gente sempre faz aqui com os nossos convidados. Aí eu falo a palavra e vocês vão falando, agora é rapidinho, tá? Tá, vamos lá. Começar pela Marília e Rayane, tá? Tá certo. Uma cor, Azul. Amarelo. uma música, Então agora pegou. passar pra ela, uma música. Lilás, de Javan. Javan, arrasou. Uma comida, Lasanha. uma comida. Brigadeiro. Uma bebida. Vinho. E você? Vinho. Uma pessoa, Minha mãe. uma pessoa. Minha mãe. Uma palavra, Respeito. Resiliência. uma frase. A educação é a forma mais poderosa de modificar o mundo. Paulo Freire, amo. Eu vou falar essa porque é o que eu levo no dia a dia. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Perfeito, parabéns. Parabéns para vocês. E agora, para a gente encerrar, eu vou pedir as considerações finais de vocês. Pode começar pela Rayane e depois a Marília. Para mim esse podcast foi assim bem interessante. Falamos sobre tudo, né? Principalmente dessa questão da consciência negra, que as pessoas só querem lembrar realmente no mês de novembro, e não é só em novembro que tem o racismo, que tem o preconceito, não. É de janeiro a janeiro, então a gente tem que lutar todos os dias por isso. E a Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos vem com esse intuito, nessa luta diária para quebrar esses rótulos, essas estatísticas, né? Então, assim, é um prazer enorme estar aqui, fazendo parte tanto da Secretaria quanto do podcast. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E foi incrível. E principalmente com a presença da Marília, que eu conheço assim desde criança. Verdade. Sou amiga da irmã dela também, conheço a irmã dela, conheci a mãe dela, conheci a história dela desde o início. E ver onde elas chegaram é muito gratificante. Mulheres que inspiram, Que né? inspiram. Como vocês. E você, Marília? Para mim é uma oportunidade ímpar. Agradeço demais pelo espaço de fala e por poder, dessa forma, incentivar outras mulheres. Eu digo, eu vim de uma família humilde e vocês, mulheres, vocês podem chegar onde vocês quiserem. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Basta acreditar nos seus objetivos e não permitir essas diversas formas de preconceito. Vocês têm um lugar onde vocês podem procurar. Temos a Secretaria Ana Paula, a equipe toda da Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos. Podem nos procurar. Eu sou Marília, estou lá no RH e eu também faço parte disso e eu quero contribuir. Então, essa oportunidade aqui para mim vai ficar para minha vida, né? E eu só quero agradecer e dizer a todas as mulheres de Messias e de todos os estados, né, que façam parte e façam esse trabalho também, porque é muito importante. E vocês, mulheres, vocês têm vez, vocês têm voz e vocês têm oportunidade e espaço. Uhul! Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Vamos fazer aqui um brinde às mulheres negras de luta. Uhul! E até a próxima.